A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Me deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. Este programa está dividido em 3 episódios com diferentes perspectivas sobre a questão de gênero no esporte. Ouça agora o episódio 1. Bom dia, eu sou Ricardo Tomé e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Eu sou João Aguiar e esse é o especial Gênero e Esporte. O que nos inspirou a escolher esse tema para o programa de hoje foi o caso da atleta argelina Imane Khelif. Ela foi erroneamente apontada como atleta trans nas Olimpíadas de Paris em 2024, quando na verdade nasceu mulher e assim se sente desde sempre. Imane tem, na verdade, hiperandrogenismo. O termo pode ser definido como a condição endócrina caracterizada pela produção de uma grande quantidade de andrógenos, hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, que nada tem a ver com a transexualidade. Por isso, a gente gostaria de explicar e debater um pouco de toda essa situação, chamando quem pode nos ajudar melhor. E convidamos um grupo bastante especial, não é, João? Com certeza! Primeiramente, quero apresentar Kátia Rubio, docente associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente, é coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Bem-vinda à Universidade 93,7, Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão delicado e tão polêmico e tão necessário. Estamos também com Bernardo Gonzalez, professor de Ciências Naturais licenciado pela USP. Mais do que isso, ele é colunista do portal Mídia Ninja e jogador do Esporte Clube T Mosqueteiros, time de futebol transmasculino da cidade de São Paulo. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, gente. Acho que estar aqui compondo essa mesa para mim é um grande privilégio e também falar sobre a perspectiva das pessoas trans por nós mesmos. É muito importante a gente ter pessoas trans participando desse debate, falando sobre esse assunto, trazendo essas questões da nossa perspectiva também. Nosso terceiro convidado é Pedro Loureiro Porto, médico ginecologista e obstetra, formado pela Santa Casa de São Paulo, com atuação em ginecologia do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindo, Pedro. Oi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Acho que é muito importante a gente poder falar, né, sobre não só da participação do público trans no esporte, que é uma coisa extremamente inclusiva, mas também conversar bastante sobre a questão da participação feminina no esporte e como a barreira já é difícil no esporte competitivo e para a mulher acaba sendo ainda maior. Nosso programa será dividido em 3 blocos. Começaremos com um contexto sobre as questões envolvendo gênero e esporte, partindo do hiperandrogenismo. Em seguida, nossos convidados analisam como o sexismo está presente em diversas outras faces do esporte. Para isso, o repórter Guilherme Castro Souza conversou com especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos de Futebol Brasileiro. A matéria traz informações sobre as origens do preconceito na prática esportiva e os impactos do sexismo no esporte. Por fim, discutiremos a transfobia no esporte, por meio da história de quem vive isso na pele. Danilo Queiroz conversou com Gabriel Barbosa, atleta de Recife, sobre como é ser trans no esporte. Chegou a hora do especial Gênero e Esporte, aqui, no Universidade 93,7. Você está ouvindo o especial Gênero e Esporte, um programa que discute a relação entre esses dois mundos. Muitas vezes, situações e pessoas que fogem do feminino e masculino são um pouco turvas no imaginário popular, coisa que gostaríamos de enfrentar. Enquanto pesquisava o assunto, me deparei com o caso de Caster Semenya, corredora que fez história em 2009 no Mundial de Atletismo em Berlim, ao vencer os 800 metros livres um ano após ser campeã mundial júnior na categoria. Em meio às comemorações, porém, acabou submetida a um teste de gênero. Desde os anos 1960, órgãos internacionais buscam determinar o gênero de atletas fora do padrão de gênero. Um dos primeiros métodos utilizados consistia em exames físicos dos órgãos genitais de atletas. Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a história dessa luta, e foi com esse objetivo que conversei com uma profissional especializada em fisiologia do esporte para entender um pouco mais sobre o caso do hiperandrogenismo na área.
Hoje, a Rádio USP convida a educadora física e pós-graduada em Fisiologia do Esporte, Luciana Mussalem, para explicar um pouco mais sobre o hiperandrogenismo e as imprecisões que cercam não só essa condição, como outras diferenças de desenvolvimento sexual. Hiperandrogenismo é uma condição médica que ocorre quando o corpo produz níveis mais altos que o normal de andrógenos, os hormônios sexuais masculinos, como a testosterona. Apesar dos andrógenos, como a testosterona, estarem presentes em ambos os sexos, essa superprodução ela pode causar alguns desequilíbrios, especificamente nas mulheres. Luciana também conta algumas formas que a condição se manifesta, como o crescimento de pelos em áreas tipicamente masculinas, como na barba, e acne. Alopécia, que é a queda de cabelo, pode causar um aumento excessivo da massa muscular, além de causar a menstruação irregular ou até mesmo a ausência de menstruação, que é a amenorreia. Embora pareça incomum, o hiperandrogenismo não é tão raro assim, principalmente em mulheres com síndrome do ovário policístico, que são cerca de 5 a 10% de todas as mulheres em idade reprodutiva. O que se estima é que 70% das mulheres com síndrome do ovário policístico têm algum grau de hiperandrogenismo. É muito importante lembrar que essa condição não é o mesmo da intersexualidade. Uma trata apenas do aumento dos hormônios sexuais masculinos, enquanto a outra envolve variações no desenvolvimento sexual que podem ou não estar relacionados a isso. Nem todas as pessoas intersexo têm hiperandrogenismo. E nem todas as pessoas com hiperandrogenismo são intersexo. É bem certo que o hiperandrogenismo, como ele aumenta a produção de testosterona, ele traz umas características específicas, mas não quer dizer que essa pessoa com essa característica específica é intersexo. Segundo Luciana, uma maior quantidade de hormônios sexuais masculinos pode fazer a diferença em esportes que requerem valências físicas, como resistência e força. Geralmente, políticas de controle de andrógenos são aplicadas por meio de terapia hormonal ou medicação antiandrogênica, o que não é diferente do tratamento indicado para a condição, que envolve uso de anticoncepcionais e modificações do estilo de vida. O problema é a compulsoriedade desses tratamentos para permitir que atletas participem de competições. A forma que confederações lidam com o controle de andrógenos no esporte em prol da equidade já foi criticada pela ONU. Em 2019, o seu Conselho de Direitos Humanos afirmou em nota que pode ter havido uma falta de evidências legítimas e justificáveis para os regulamentos, e que estes podem não ser razoáveis e objetivos. A organização também chamou de desnecessária, humilhante e prejudicial a criação de regras restringindo níveis de testosterona em corredoras mulheres, e disse que a posição contraria disposições sobre direitos humanos. Sobre a inclusão de atletas com diferenças de desenvolvimento sexual, Luciana Mussalem nos conta. Eu acredito muito que a solução para que tenha inclusão no esporte, principalmente o esporte que precisa de valências físicas como força, resistência, condicionamento, seria criar categorias específicas para isso. E aí sim, o esporte seria justo e inclusivo. Ouvimos sobre exames obrigatórios para comprovar o gênero. Como vocês analisam as exigências e medidas das instituições representativas do esporte, como as confederações e comitês internacionais? Vamos começar com Pedro, depois Kátia, depois Bernardo. Professora Kátia, então, por favor, pode tomar a palavra primeiro. Dá licença. Fica à vontade. Não é possível falar de atletas trans ou intersexos sem falar da história das mulheres no esporte. Não é? Vamos considerar que as mulheres foram impedidas de participar dos Jogos Olímpicos na primeira edição de 1896, que quando elas puderam entrar na seara olímpica, foi em modalidades onde não houvesse esforço, onde elas não precisassem transpirar, onde elas só precisassem apresentar a sua beleza, a sua feminilidade, a sua graça. Olha, se nós não pusermos o olhar das ciências humanas nessa questão, nós nunca sairemos do espaço onde nós estamos. Por quê? A ciência ela é feita a partir do pensamento europeu masculino, branco, eurocêntrico. Então, para eles, isso é a normalidade. E tudo o que foge a essa normalidade é o diferente. E o diferente não pode estar entre os normais.
né? Muito entre aspas. Então, quando as mulheres começam a participar do esporte, o que nós temos é um processo de luta, muita luta. Nada no esporte feminino foi concedido, não é? Então, a partir dessa perspectiva, eu penso que a gente começa a discutir a questão por um outro parâmetro. Por quê? Na medida em que as mulheres invadem esse espaço masculino, como se pensava, como Pierre de Coubertin, inclusive, pensava, é preciso pôr travas para que elas não coloquem em risco a masculinidade, a virilidade, a força dos homens, não é? Então, veja, isso é tão sério que é criada uma associação de mulheres no atletismo, que em 1924 leva mais público ao estádio de Paris do que os próprios Jogos Olímpicos, não é? E a líder desse movimento, chamada Alice Milliat, que inclusive foi homenageada nos Jogos agora de 1924 como uma das pioneiras, ela enfrenta os líderes olímpicos e diante daquela evidência foi preciso negociar. E aí, então, o Comitê Olímpico Internacional negocia com as mulheres e permite, por exemplo, que elas participem da prova dos 800 metros, que era proibida para as mulheres, porque era chamada de uma prova de muita resistência e velocidade, o que não é permitido para as mulheres belas, recatadas e do lar. Tá certo? E quando essas mulheres chegam ao final da prova, elas caem de exaustão na pista, como muitos homens que também caem. Mas aquilo foi o argumento necessário para que os 800 metros feminino fosse tirado do programa olímpico e só voltasse nos Jogos de 1968 no México. Então, veja, a tese da Valesca Vigo, na Escola de Educação Física e Esporte, traça um panorama histórico fundamental para entender que se havia barreiras para que as mulheres participassem, na medida em que essas mulheres ganham com o treinamento e se aproximam dos homens, é preciso definir muito bem o que é mulher. Então, mulher é aquela figura humana que se assemelha ao padrão feminino posto na Europa e na Rússia, que é o modelo da bailarina. Africanas, asiáticas, sul-americanas não têm esse padrão. Então, logo, elas são diferentes. Logo, elas não podem estar entre os normais. Então, essa coisa assim, vamos fazer a inclusão promovendo jogos para esse grupo, aquele. Isso é uma bobagem. Isso não é inclusão. Isso é marcar a diferença. Isso é impedir a participação de mulheres que são tão mulheres aqui ou lá. Agora, quando se fixa apenas no padrão da testosterona, aí, rapaz, aí não tem mais discussão. Obrigado, Kátia. Pode ir, Pedro. Eu queria pontuar também que, assim como a professora Kátia comentou, né, a primeira vez em que foi questionada a participação da mulher, da feminilidade na mulher, na verdade, na participação esportiva, foi nos Jogos de Berlim, em 1936, que foi quando surgiu o conceito de feminilidade duvidosa, tá? E aí, historicamente, de onde que veio isso? Veio do fato de que havia um grupo de homens que queriam, à época ainda, né, daquela transição, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mostrar a hegemonia, e era um grupo de homens alemães que se fingiram passar por mulheres, tá bom? E aí eles ganharam algumas provas. E daí que veio a questão da feminilidade duvidosa. Será que realmente aquilo é mulher? E aí, a partir disso, que veio o primeiro pensamento, que foi de fazer o exame físico para comprovar o genital feminino, né? E aí, as mulheres, na época, tinham que andar com a carteirinha rosa, tá? A carteirinha rosa parecia tipo uma carteira de vacinação rosa, em que estava marcado o dia do exame e você fazia várias vezes o exame físico com médicos diferentes para comprovar aquela sua feminilidade. E se você andava na Vila Olímpica sem aquela carteirinha, você eventualmente poderia ser sujeita a um novo exame físico, tá? O que, como foi posto, vai total contrário a qualquer tipo de respeito à humanidade, né? Mas a carteira rosa é posterior. Sim, veio depois. Né? Veio depois. Então, o que a gente tem em 36 são duas atletas, uma atleta alemã e uma atleta russa, na época soviética, que já eram intersexo. E aí o que acontece é que as próprias mulheres denunciam a presença de mulheres não mulheres e que pedem, então, os exames. Então,
há uma disputa, não pela condição das mulheres, porque é como aconteceu agora nos Jogos de Paris. Se ela perde, ninguém liga. Mas o caso da Caster Semenya é muito emblemático, porque ela ganha. Se você pega a foto da chegada dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estão as europeias brancas celebrando de um lado e a Caster Semenya sozinha do outro. Tipo o último campeonato de natação, né, nos Estados Unidos, Exato. que foi logo antes da pandemia, né, que a gente teve uma atleta que já competia no masculino, resolveu fazer a transição e aí ela foi competir no feminino e ela também ganhou. E quando ela está em pé no pódio, né, em primeiro lugar, as outras todas se juntaram num canto para tirar foto, excluindo ela. E é por isso que eu concordo muito contigo que você criar categorizações pensando numa justiça não vai trazer nada de equilíbrio, né? Isso vai simplesmente demarcar realmente as diferenças. Você já pensou classificação funcional por nível de testosterona? Que loucura! Tipo paralímpico, né? É isso. Então, assim, até fazendo assim um paralelo, né? No paralímpico, é importante a gente lembrar que apesar de ter a categorização do tipo, a categoria X2 é para pessoas que tiveram lesão em vértebra T4. Essa pessoa ainda assim ela é exposta a uma avaliação por um médico classificador que pode não concordar. Ele pode achar que ela é uma categoria a mais ou a menos, dependendo do grau de funcionalidade. Então, categorizar por testosterona não vai dizer em nada. Eu queria trazer também o caso da Dutee Chand, que também é uma corredora indiana de 25 anos, que também, ela inclusive chegou muito perto de bater o recorde masculino nas provas dela de atletismo e ela também passou pela mesma situação. E aí ela foi exposta, né, sujeita a fazer exames de testosterona e de fato ela tinha valores de testosterona aumentados porque eram considerados padrão. Mas aí é uma coisa que, retomando de novo o que você falou, né, professora, que quando a gente vai falar de valores de normalidade, a gente tem que lembrar que aquilo é um valor estatístico, né? Então, assim, a gente vai medir testosterona de, sei lá, 10 mil pessoas de várias partes do mundo e a gente vai criar uma curva de dispersão de Gauss e aí a gente vai colocar dois desvios padrões para cima e para baixo. É pura estatística. E aí, dentro desse intervalo, a gente vai considerar a normalidade, certo? Agora, aquilo é normalidade para cerca de 95% a 97% das pessoas do mundo. Você pode não estar nessa normalidade. E isso para todos os seus exames, entendeu? Então, assim, uma mulher que com 10 anos mede uma testosterona, Deus sabe por quê, porque não tem indicação, mas resolveu medir a testosterona com 10 anos e veio 250, que é elevado. Você fala, tá, beleza, vamos investigar, porque de fato tem algumas condições clínicas, né? Por exemplo, um tumor ovariano em criança, né, germinoma, pode fazer produção de testosterona. Você investigou, não encontrou nada. Aí com 15 anos você mediu 250. Com 20 você mediu 250. Será que para ela 250 não é o normal? Né? E aí quando a gente vai falar de Olimpíadas e a esporte de alto rendimento, né, a gente está falando de uma coisa muito sutil. Né? Então, assim, às vezes o cara ter 2 centímetros a mais já coloca ele numa vantagem. Ter 2 quilos a menos já bota numa vantagem. Por que essa pessoa que naturalmente tem uma testosterona a mais não pode ganhar a vantagem dela? É só porque ela não é europeia? Exato. Aí ela não ganha esse direito? Né? Então, eu acho que a gente tem que... óbvio, né? Entendo que existem muitas pessoas com má fé no mundo. Uma vez que você encontra isso, você vai lá temporariamente, suspende a atleta, faz a investigação, se você quer seguir tudo. Mas assim, uma vez que foi comprovado, você não vai pedir desculpas? É isso. Você não vai virar e falar, olha, a gente errou, toque de volta a sua medalha, seu prêmio, seu reconhecimento? Até a forma como foi feito, você vê que o pensamento ele é um pensamento muito heteronormativo, né? Nas Olimpíadas, desde as Olimpíadas do Rio, diversos aplicativos de namoro, que são muito utilizados, né, pelo público LGBT, eles têm ferramentas de fazer pesquisa por área, né? E desde as Olimpíadas do Rio, esses aplicativos proíbem que você faça pesquisas na área da Vila Olímpica. Porque é importante a gente lembrar que tem diversos países que ser LGBT é crime, né? Então, passível de morte, inclusive. Então, eles não querem expor esses atletas. E daí você vê, né? A comunidade se protegendo, a comunidade evitando que você exponha uma pessoa, mas daí a mídia
que é composta, né, na grande maioria das vezes, por pessoas heterossexuais, resolve que vai expor essa atleta e jogar para tudo. Por quê? Porque é clickbait, né? Clicou, ganhou link, ganhou o seu dinheirinho e tá aí. Sendo que tem outras formas, né, de fazer isso. E só antes, desculpa, mais uma intromissão aqui, Bernardo. Lembrando, Pedro, que se no masculino o homem tem uma vantagem de testosterona, como é o caso do Phelps ou do Bolt, isso é espetacular. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Agora, por que na mulher é? É muito bom tudo isso que vocês trouxeram. Eu também queria, acho que, engrossar esse caldo trazendo também algumas perspectivas que eu penso sobre isso também. Acho que baseado acho que nas minhas leituras, né, e nesses movimentos da gente pensar a natureza também como um dado de cultura, né, eu acho que essa questão da biologia ela vai mais longe porque se dá a biologia como algo da natureza quando é pensado pela sociedade, né? Então, essa ideia de neutralidade no que se define o que é sexo biológico, o que é feminino, o que é masculino, ela também é uma mentira, ela também é uma grande mentira. Tanto é que a gente tem um historiador, Thomas Laqueur, que vai fazer um levantamento de informações em que ele constata que antes do século XVIII não existia a noção de dois gêneros, né? de dois sexos, né? Existia só a noção de um sexo único e que as mulheres eram, portanto, ali alguma coisa invertida, né? Que os órgãos delas estavam invertidos, aquilo que era protuberante para os homens não saiu para fora no caso das mulheres. E isso é o que vai pautar, inclusive, essa inferiorização das mulheres e depois, né? E que vai dizer que aqui no Brasil, por exemplo, né, pé de mulher não foi feito para calçar chuteiras, né, a proibição do futebol no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que também trazer esse ponto de que a biologia, ela não se dá num contexto da natureza, ela se dá num contexto de cultura, né, e de que é uma cultura heteronormativa, binária, extremamente problemática, e isso vai ter implicações, obviamente, no esporte e na inserção dessas pessoas que são diferentes, né. Uma outra coisa também que eu acho muito importante para engrossar esse caldo é a gente parar de imaginar que o esporte está sempre falando sobre uma igualdade, né? Porque a gente cai nesse argumento errôneo de que a igualdade resolve todos os problemas, sendo que nós somos pessoas diferentes, né? Todo mundo é diferente. E o esporte está ali dividido entre esses dois binários, e tudo que não está nesses dois binários, o que é esperado, se torna um problema, né? E aí a professora comentou essa questão dos homens, né? Os homens quase nunca são questionados, não existe teste para homem, né? Eles são tidos como heróicos, espetaculares, incríveis, né? Independente da sua altura, independente da sua velocidade, não se testa nada para homens, né? E as mulheres estão sendo toda hora vítimas de questionamento, tanto quanto as pessoas trans. Então, eu acho que existe uma intersecção aí muito importante nesse processo de proibições que foram feitas às mulheres e que agora há tentativa de proibir pessoas trans também, né? A intersecção, ela tá posta, né? E justamente eu acredito que, de alguma forma, para tirar todas essas pessoas do esporte, não incluir, né? E eu acredito também que criar essas categorias específicas gera um problema tanto quanto é um problema, por exemplo, de que há um banheiro só para pessoas trans, né? Então, quando a gente cai nessa ideia de criar coisas específicas para pessoas específicas, o que vai acontecer é a marginalização sendo cada vez mais recorrente e o esporte tal como né? Sem incluir ninguém, sem pensar em ninguém. Enfim, né? Eu acho que tem um outro dado também que eu gosto de trazer para essa discussão, que são as pessoas trans que não se hormonizam, né? Que são pessoas que vão bagunçar um pouco essas caixinhas. Acho que nas Olimpíadas de Tóquio a gente teve duas figuras que para mim foram muito emblemáticas e a gente discutiu muito pouco sobre elas, que é um homem trans na seleção japonesa, que é o... não me lembro o nome dele, mas é um homem trans que não se hormoniza e se identifica como um homem trans, que joga na categoria feminina, né? Que bagunça um pouco essa ideia de como que a gente vai chamar essas pessoas, já que ele continua jogando na categoria feminina, para ele não é um problema. E as pessoas não binárias, né? Que foi o caso de Queen no Canadá. Então, eles bagunçam um pouco essas estruturas e faz com que todo mundo, de alguma maneira, repense essas estruturas. Acho que tem um atleta, o caso de uma atleta muito interessante, que ela era mulher, ela fazia biatlon, só que biatlon não é olímpico. Quando ele faz transição, passa a ser Eric. Acho que eu sei quem é. Ele ganha dos homens. E os resultados dele são invisibilizados. Não é? Não é o acaso, né, professor? Não é o acaso.
não é? E, assim, é uma pessoa que milita nisso há muito tempo. E eu queria também lembrar o caso do Valmis Rangel, que é um atleta brasileiro, corredor de 110 com barreiras, ele é de Londrina, desenvolveu a carreira dele lá, e ele era gay. E ele é sacado do armário, não é? E ele perde patrocínios, ele perde potência competitiva, mas quando ele decide fazer o Troféu Brasil para conquistar a vaga para ir para os Jogos de Atlanta em 96, que ele entra na pista, o recorde dele está valendo até hoje, porque os seus adversários falaram que não queriam perder para um viado. E ele ganha. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e entrevistar os que perderam dele também, não é? Então, essa discussão no campo da masculinidade, ela é fundamental, necessária, se nós quisermos avançar em relação às mulheres também. Gente, muito obrigado. Vocês contemplaram bastante o que a gente queria falar nesse bloco. Infelizmente, a gente tem que passar para o próximo, porque a gente está só no começo do nosso especial Gênero e Esporte aqui no Universidade 93,7. E vamos que vamos. Este debate continua na semana que vem, quando nossos convidados discutirão como o sexismo está presente dentro da prática esportiva. Ao todo, serão 3 episódios que abordarão a questão de gênero e esporte a partir de diferentes perspectivas. Nossos convidados são Kátia Rubio, docente associada da Faculdade de Educação da USP e também coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Bernardo Gonzalez, professor de Ciências Naturais, licenciado pela USP. Além disso, colunista do portal Mídia Ninja e jogador do Esporte Clube T Mosqueteiros, time de futebol transmasculino da cidade de São Paulo. Pedro Loureiro Porto, médico ginecologista e obstetra formado pela Santa Casa de São Paulo, com atuação em ginecologia do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. O programa de hoje teve coordenação de Lorena Corona e produção de Gabriel Eide. As reportagens foram feitas por João Aguiar, Guilherme Castro Souza e Danilo Queiroz. Pesquisa de Lorena Corona e edição de Gabriel Eide. Locução e roteiro de João Aguiar e Ricardo Tomé. Você ouviu a música Transgressão, da Júlio do Bairro. Essa canção foi utilizada para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado e até a próxima. E um lindo domingo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.